Olá, meus irmãos, muita alegria no meu coração que estou aqui mais uma vez para compartilhar, mais um pouco aí da palavra do nosso mestre, o Messias, a qual, pela misericórdia do nosso Pai, tem nos dado conhecimento, da verdade. E em pouco tempo aqui nesse vídeo, meus irmãos, eu quero trazer algo aqui, que está dentro do meu coração, a qual eu gostaria de falar a respeito, da casa do Deus de Israel versus a casa do nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Pois os irmãos que já conhecem a verdade, os irmãos que já estão no caminho, eles compreendem já, o que eu quero dizer aqui nesse pequeno vídeo. E eu gostaria de chamar mais a atenção das pessoas que estão dentro da religião, que estão dentro aí do aprisco, para que eles possam, compreender realmente a diferença da casa do Deus de Israel para a casa do nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Eu já queria de antemão, irmãos, ler aqui a palavra, a Escritura. Ou seja, nós temos na mão a Bíblia, a Bíblia, a qual o sistema religioso tem como o livro sagrado, ou a inerrante, a inerrante palavra de Deus, assim eles falam, E eu gostaria de ler aqui com todos, está lá em 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 12 em diante. Eu vou ler aqui. E primeiramente nós vamos falar sobre a casa do Deus de Israel, ou seja, a casa a qual o povo da religião, os religiosos seguem, vão até essa casa para prestarem culto ao Deus de Israel, para seguirem esse Deus, E depois eu vou estar falando um pouco a respeito da casa do nosso Pai. Vamos ler então aqui, meus queridos, em 1 Reis, no capítulo 8, eu vou estar lendo do verso 12 em diante. Diz assim: Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Preste atenção, meus irmãos e ouvintes que estão aí acompanhando esse vídeo. Vou ler mais uma vez. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edificarei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca de Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu vou ler até aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui, a vocês que estão acompanhando esse pequeno vídeo, 2 versículos. O primeiro: Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. O Deus de Israel habita nas trevas, pois falou diretamente com Salomão.
Aí Salomão fala: certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. O Deus de Salomão mora nas trevas, habita nas trevas e vai habitar eternamente nas trevas. Você que segue uma religião, seja ela católica, seja ela evangélica, né, etc, e outras, você cultua um Deus, você é acostumado a ir ao templo, né, todos os domingos, todas quarta, sexta, não sei que dia você costuma ir lá na sua denominação, e você fala bem claro: eu vou na casa de Deus, adorar a Deus, né? E o Deus que você serve é o Deus de Israel, o Deus de Salomão. Esse Deus, ele deixou claro aqui, Salomão, que ele fez uma casa para o Deus que habita nas trevas, né? Ele fez um lugar, né, de assento para a sua eterna habitação. Então, com certeza, na religião que você vai, o seu líder, o seu pastor, nunca sequer ensinou sobre isso. Ele nunca falou isso para você, que o Deus a qual vocês adoram aí nos templos, né, habita nesse templo construído por mãos de homens, templos bonitos, templos resplandecentes, igual eles falam, né, que a glória de Deus habita dentro desse templo, e que Deus está ali, realmente, o Deus de vocês, que vocês seguem, o Deus de Israel, tá? Ele habita dentro do templo construído de parede por mãos de homens, e habita eternamente nas trevas. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês, né, que o Pai, o Criador dos céus e da terra, ele é diferente. Ele habita dentro de nós, né? Nós somos a casa dele. Nós somos a morada do Pai verdadeiro. E eu vou ler algumas passagens aqui da Bíblia, né? Se vocês puderem depois, né, tá lendo, eu vou ler alguns versículos e vou comentar, né? Mateus, no capítulo 21, verso 13, vamos abrir aqui, né? Tá lá em Mateus, capítulo 21, verso 13. A gente vai ver um pouco da diferença, né, da casa do Deus de Israel, igual eu já comentei aqui com vocês, para a casa verdadeira do nosso Pai. Então, no versículo 21, 13, diz assim: e disse-lhes, está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Minha casa será chamada casa de oração. Só que os hipócritas religiosos, eles não conseguem entender quando lê essa passagem aqui. Eles acham que o Messias aqui está falando do templo, daquele formoso templo do Deus de Israel. Essa casa que o Messias disse que se chamará casa de oração, somos nós, as pessoas. Por quê? Porque ele habita em nós, e nós, meus queridos, falamos, nós oramos. É por isso que a casa do Pai é chamada de casa de oração. E nós temos que orar, falar para toda a humanidade. Agora, como que uma casa de parede fala? Como? Parede fala? Fala, tem como falar? Agora, nós, sendo a casa verdadeira, o templo verdadeiro do nosso Pai, nós falamos, nós oramos. Entendeu? Gostaria de ler em João capítulo 2 também. João no capítulo 2 e o versículo 16, meus queridos.
vocês puderem acompanhar. Só estou lendo alguns trechos, mas depois você pode ler a passagem inteira, né? João capítulo 2. E o 16 que diz assim, a palavra do nosso mestre. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Nesse período aqui, dessa passagem, se vocês lerem, fala que o Messias chegou no templo, né, e expulsou os cambiadores, os cambistas que estavam vendendo. Sempre uma vez no ano, ou de 3 em 3 anos, o povo subia em Jerusalém, meus irmãos, para sacrificarem, ou seja, para levar o dízimo lá no templo de Jerusalém, mandamento do povo de Israel. E esse dízimo era em comida, ou seja, era animal. E o que acontecia? Chegava lá, quando o caminho era muito longe, para aquela pessoa sacrificar ou fazer aquela oferenda ao Deus de Israel, eles vendiam os animais no meio do caminho, né? Porque eles iam de a pé. Tinha gente que morava muito longe de Jerusalém, né? Morava 10, 15, 20 quilômetros e tinha que ir de a pé. Como que ele ia pegar um animal e levar nas costas para sacrificar lá? Então o que ele fazia? Ele vendia esse animal no meio do caminho e levava o dinheiro, né? Levava as moedas, para quando chegasse lá no templo, tinha aqueles cambiadores que estavam vendendo aqueles animais lá caríssimos, 3 vezes mais o valor. Aí o que acontecia? As pessoas iam, pegavam o dinheiro e compravam aqueles animais que estavam lá, e os cambiadores vendendo. E o Messias, vendo isso, ele se revoltou com isso. Por isso que ele falou: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Mas não é a casa ali que ele estava falando, não era o templo lá, o templo de Herodes, não era aquele templo. Ele está falando das pessoas: vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio, seus ladrões e salteadores. Ele espancou aquele povo lá, expulsou, derrubou tudo aquelas mesas, soltou os animais que estavam presos lá, que estavam sendo vendidos. Só que os religiosos não conseguem entender assim. Eles acham que o Messias estava falando ali do templo de Salomão, aquele templo. Na verdade, aquele templo na época do Messias não era nem de Salomão, mas era o templo de Herodes, né? E os religiosos acreditam que era o templo que ele estava falando ali. Vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de comércio. Gente, ali eram as pessoas que estavam sendo enganadas. Tanto é que mais para baixo, se você continuar lendo aqui, eu vou até continuar lendo aqui a passagem, eu li o 16, o 17 diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres tu isto? Para fazeres isto? O mestre respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-se, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Olha só o que está escrito aqui, meus irmãos, no 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só, ele falava no espiritual do templo, e o povo lá entendia que era o templo de Salomão que ele ia destruir. Então essa passagem, quando fala assim que a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm feito covil de ladrões, salteadores, eram as pessoas. As pessoas estavam sendo enganadas. E nós somos a casa do nosso Pai. O Pai habita dentro de nós. Ele não habita, né, em templos construídos por mão de homens. Nós vamos ler também algumas passagens que falam sobre isso. Agora, os religiosos, os líderes religiosos, ele não ensina isso para as pessoas. Você que está dentro de uma religião aí, você nunca vai ouvir falar isso. Que o Deus de Israel habita nas trevas e o nosso Pai, o Criador do céu, habita dentro de nós. Nós somos a casa do Pai. Mais um trecho da palavra está lá em João 14 e o versículo 23, meus amados. Gostaria de compartilhar também com os irmãos esse versículo.
João capítulo 14, o verso 23, diz assim: O mestre respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha só onde o Pai verdadeiro habita, meus irmãos. Olha só onde o Pai verdadeiro habita. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e será amado de meu Pai. E nós viemos para ele e fazemos nele morada. Nós somos a casa do Pai. O Pai verdadeiro, o Messias, o Espírito dele habita dentro de nós. Então você que está aí servindo Deus Israel, indo todos domingo, segunda, não sei que dia você vai lá, você está fazendo um sacrifício de tolo. Você está indo adorar o Deus das trevas, a qual já li lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12 em diante, que Salomão construiu um templo para o Deus que habita nas trevas. Agora, lá em Timóteo, não lembro agora o versículo, fala que o nosso Pai, ele habita na luz inacessível. Então tem diferença aí. Olha só a diferença de um Deus que habita nas trevas para um Pai que habita nas luzes inacessíveis. Entendeu, meus amados? Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, 48. Você que nunca leu essa passagem, mas você pode ler uma hora, dar uma estudada. 7:48 diz assim, Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos construídos por mãos de homens, como diz o profeta. Está claro aqui. Então, a casa que Salomão construiu não foi para o nosso Pai, foi para o Deus das trevas. Porque fala claro que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Se ele não habita lá, o que eu vou fazer dentro de um templo construído de parede? Você que vai na religião, procura sair fora o mais rápido possível, enquanto há tempo. Procure buscar o Pai verdadeiro, o Mestre, porque ele nos dá o entendimento da verdade. Atos dos Apóstolos também, no 17:24, nosso irmão Paulo fala claramente também. Ele deixa claro. Atos 17, no verso 24. Diz assim: o Pai que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita lá. Agora o Deus de Israel habita. Ele habita tanto nas trevas como nos templos que o povo aí adora. O pessoal fala, eu vou na casa de Deus, vou adorar a Deus, vou lá na casa de Deus adorar. Hoje é domingo, é dia do Senhor, vou lá adorar o Senhor na casa dele. Infelizmente você está adorando o diabo, Satanás, mentiroso, pai da mentira, o Deus de Israel. Agora o nosso Pai não, nosso Pai habita dentro de nós. Nós somos a casa dele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vamos lá. 1 Coríntios, meus irmãos. Vamos ler aqui. Não sabeis vós que sois o templo do nosso Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Olha aí. Nós somos o templo do Pai. E nós somos a casa do Pai.
Para que você vai num templo de parede buscar outro Deus, um Deus que habita nas trevas? Não é de você parar e raciocinar e pensar um pouquinho? Não sabeis vós que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Também 1 Coríntios 6, versículo 19. 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois vós, e que não sois de vós mesmos? Vou ler de novo aqui, meus irmãos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós? Está tão evidente isso, que nós somos a casa do nosso Pai. E as pessoas, infelizmente, não conseguem entender. Porque o Deus de Israel, ou seja, o Deus desse século, ele cegou a humanidade. O povo não consegue. Ainda mais que você fala, que você faz vídeo, passa para as pessoas, mas infelizmente muitos estão tapados ainda, os olhos vendados. É por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 7, um versículo fala assim, que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que vão achar esse caminho. São muito poucos que vão encontrar. Agora, a porta larga que vai conduzir o povo para a perdição, está cheia, está assim, e muitas pessoas entrando. Você passa dia domingo, um dia à noite, em frente esses prostíbulos religiosos, em frente os templos de Salomão, os templos do Deus de Israel, agora o povo adora, está assim, é a porta larga que vai conduzir o povo para o inferno. Então, meus irmãos, é isso daí. Então nós vamos